Senhor a todos, aqui é a pastora Lorena e vamos falar sobre um profeta chamado Malaquias. É um profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Ele terminando o seu ministério, vai começar esse silêncio profético de 400 anos. E a gente vai entender um pouco, sobre o seu ministério. Vamos, nos situar sobre o tempo e espaço e ver, a sua atuação ministerial. O seu ministério é pós-exílio, tanto dele, quanto Ageu, quanto Zacarias, todos eles é pós-exílio. Pelo menos ele começou a sua atuação em cerca de 450 a 430, a gente vai ver que foi muito perto, desse silêncio profético. 20 anos já chegou o silêncio profético, Então, ele estava atuando nesses 2 anos, 450 e 430 a.C. Jerusalém, ainda não era um reino independente, ele ainda estava, uma província da Pérsia, Quem era governador nesse tempo era Neemias. O templo já estava construído. E a gente vai, como eu disse, tanto lá em Ageu quanto em Zacarias, para a gente entender pós-exílio, a gente precisa pegar esses livros históricos. Esdra, ele é conhecido como o pai, dos escribas. Por quê? Porque ele datou e copiou todo esse histórico, esse momento histórico. E a gente vai ver, tanto em Ageu e Zacarias, o início desse pós-exílio, que foi todo registrado por Esdra. Só que a atuação, de Esdra, ele começa mais ou menos, no rei Xerxes, no rei Artaxerxes, tá? Junto com Neemias e junto com Malaquias. Então, os três, eles começam a trabalhar atuando juntos, Esdra, ele volta, ele pede permissão, porque, como eu falei, ele não é um reino independente, era uma província da Pérsia. E ele volta na Babilônia. Existem algumas pessoas que ainda estão morando, na Babilônia. E ele vai chamar esse povo para voltar para Jerusalém. Ele vai chamar o povo que começa a vir. Mas quando ele começa a fazer, registrar o povo que está chegando, ele vê que não tem sacerdotes e levitas. Ele vai lá, volta lá e chama aquele povo, vamos voltar, lá para Jerusalém. Só que a gente vai entender uma coisa. Esdra e Neemias, eles estão há 70 anos pós-exílio. O exílio durou 70 anos, então já se passou aí mais ou menos 140 anos. Então já não era mais aquela geração, que foi cativa para o exílio. Não é. É uma geração que não conhece a palavra de Deus. É uma geração que foi corrompida, pelos costumes estrangeiros. Eram pessoas que já estavam vivendo casamentos mistos, eles se casavam com outras pessoas que não eram, judeus. Então, por essa questão do exílio, muita coisa aconteceu mais ou menos nesses 140, 150 anos, até a chegada de Esdra, Neemias e Malaquias, Isso que a gente precisa entender, esse contexto de tempo e espaço, O que aconteceu nesse tempo e qual a situação e espaço que eles estavam vivendo. A situação do povo, mesmo após o retorno do exílio, mesmo após a reconstrução do templo, mesmo, com os muros levantados, era uma frieza espiritual. Aquele povo, ele já não tinha aquele culto fervoroso, aquela adoração, que era genuína, que vinha do peito, que vinha de não só agradar a Deus, mas entender da soberania de Deus sobre a vida deles. Era isso que estava acontecendo. Que a causa,
é esse exílio babilônico, né? Por causa desse exílio, além, né, dessa geração de Ageu e Zacarias, que também vai desembocar aqui em Neemias, né? A gente vai ver essas duas coisas acontecendo, uma consequência da outra. Esdra e Neemias, eles começaram a animar o povo. Esdra começou a ensinar para aquele povo as leis e os mandamentos que eles conheciam superficialmente. E aí, Neemias, ele vai começar a discipular aquele povo. Esdra estava ensinando e Neemias estava discipulando. Discipulando como assim? Eles estavam ensinando a colocar aquilo dali tudo em prática. Olha, como é que você vai fazer, como não vai fazer, como é isso, como é aquilo. Colocando uma forma mais didática, tá? Após a restauração do templo, dos muros, perdão, que demorou 52 anos, que a gente vai ver, né, que foi esse milagre do Senhor como um plano de fundo, como, né, a gente vai ver em Esté, a gente vai ver nos livros históricos, nos Esdra, Neemias e Esté. A gente vai ver Deus trabalhando sobre a vida desse povo, mas não de uma forma como ele trabalhou lá em Gênesis, Êxodo, né, Josué. Ele está apenas como plano de fundo, né? Ele está mexendo os pauzinhos para aquilo possa acontecer. Né? A gente vai ver muito lá em Esté que o livro de Esté começa e termina, a gente entende da mão de Deus, mas a gente não vê, né, essa questão mais explícita de Deus. Em Neemias a mesma coisa. A gente vai entender que um muro que foi construído em 52 dias, como que aconteceu isso? Será que não é a mão de Deus? É a mão de Deus. Não tem questionamento, é a mão de Deus. Né? Só que o que acontece? Após a restauração dos muros, nesses 52 dias, Neemias, ele precisa voltar, porque ele faz o quê? Quando a gente vai ver lá em Neemias 1 e 2, Neemias faz uma promessa ao rei, que assim que ele construísse muro, ele voltaria, restauraria os muros e voltaria. Só que é um detalhe, ele demora mais ou menos 12 anos para voltar. Por que que ele demora? A Bíblia não explica exatamente, né? Porque ele demora tanto tempo para voltar para a peça. O rei não manda chamar nada. Não, mas a gente entende, como cristão, como cabeças pensantes, que ele passa esses 12 anos discipulando aquele povo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Neemias era comissionário, ou seja, ele estava a serviço da Pérsia. Ele não estava a serviço de Jerusalém. Né? Jerusalém já não era um reino, ele era uma província. E Neemias, ele tinha, né, aquele dever civil com a peça, com os persas. Né? Até porque ele saiu de lá, né, com essa promessa de voltar. Só que Neemias, quando ele volta, né, ele vai voltar, né, em Jerusalém. Quando ele volta, aí que a atuação de Malaquias se inicia. A voz profética de Malaquias se inicia nesse retorno de Neemias, porque Neemias, quando retorna, encontra uma corrupção espiritual, moral, o adultério, o divórcio, né, casamentos mistos, até os próprios filhos, né, dos judeus com as mulheres pagãs, os filhos dele nasciam e não falavam, né, a língua, né, local, eles falavam a língua estrangeira, né? Então, Neemias, ele retorna com esse plano de fundo. E Malaquias se depara também, porque aí começa o ministério de Malaquias e aí ele começa a fazer sua atuação. O que aquele povo está esperando, né? Aquele povo, ele esperava. Ageu e Zacarias, eles fazem a mesma promessa, né? Eles estão trabalhando, são contemporâneos, então eles profetizam
praticamente de formas igualitárias, né? Mas cada um no seu, com o seu ministério. Ageu, ele vai falar que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Zacarias, ele vai falar das promessas messiânicas. E aquele povo está esperando isso, uma prosperidade instantânea. Ele está esperando uma restauração gloriosa e uma libertação completa. Como assim? Ele está esperando essa libertação completa de Jerusalém ser um reino independente. Então, eles não estavam só satisfeitos desse retorno ao exílio. Eles queriam, né, essa independência, né, do reino da Pérsia. Eles estavam esperando essa prosperidade imediata. Eu aceitei Jesus, estou rico. O que a gente vai fazer, né? Eu prefiro fazer esses comentários no final do vídeo, mas eu vou abrir, né, esse adendo. Quantos de nós entramos na igreja hoje e queremos sair, né, milionários achando que a igreja é loteria? E não é, né? E quantos de nós não tem essa imagem? Eu tô doente, Deus vai me curar. E se Deus não curar? Eu tô esperando um milagre de Deus. E se Deus não fizer? É isso que está acontecendo com esse povo, que, né, vem até os dias de hoje. Essa barganha que a gente quer fazer com Deus. Eu já tô aqui adorando. Eu já tô aqui, então Deus tem que fazer, né? E a gente vai ver que a mão de Deus não é desse jeito. Ninguém vai, nenhum pai vai presentear um filho com uma bicicleta que ele reprovou. Não vai. Nenhum pai vai, né, presentear um filho que o tempo teria reclamação da escola. Não vai, né? Eu tô falando de pais que são, né, que tem a cabeça no lugar. Claro que tem pais que vão dar bicicleta, vão presentear, vão fazer acontecer, vão na escola e dizer, a culpa é da professora, né? Meu filho é santo, nunca fez nada. Mas tem pais que são racionais. E Deus é racional, é justo. Deus não é esse tipo de pai do oba-oba, né? O pai da educação positiva. Só que o povo enfrentava, o que o povo estava enfrentando? Uma pobreza extrema, né? Uma opressão estrangeira, porque eles achavam que por ser, né, uma província, eles iam ser atacados, né, de uma hora para outra. Só que eles não entendem o seguinte, que a mão de Deus continuava sobre aquele lugar, independente se você acreditaria ou não. Eles estavam sofrendo essa opressão, né, externa dos estrangeiros, uma frustração espiritual, porque eles achavam que Deus vai profetizar hoje e amanhã vai acontecer. Não vai. Deus, ele precisa, né, do nosso amadurecimento espiritual, para que as bênçãos que foi profetizada comecem a ser liberadas. Prosperidade, Deus vai verificar nossa maturidade espiritual. Deus não vai me dar uma empresa, né? Se eu nunca fiz um curso de administração, eu não entendo nada de contabilidade, o RH eu tô por fora. A única coisa que eu sei fazer é gastar dinheiro. Deus não vai me dar. Eu sinto muito que Deus é pai e ele não vai fazer, né? E o pessoal tava aí esperando, né? Algo que fosse miraculoso, né? E não era. E aí ele tá nessa frustração espiritual e nessa corrupção religiosa, que a gente vai entender, né, mais lá na frente. E tudo isso gerou um desânimo, um ativismo. Ele ia no templo, né? Eu não tenho nada para fazer, eu vou no templo hoje, né? Eu vou no templo. Como muitos de nós que vão na igreja. Por que você vai na igreja? Para não ir no inferno. Enquanto a gente precisa ir na igreja, porque a gente entende, né, a soberania de Deus.
A gente entende essa paternidade do Senhor. A gente quer ir adorá-lo, né, em espírito e em verdade, independente do que ele vai fazer sobre a nossa vida, né? A gente vê muitos entrando na igreja já com o intuito de o culto acabar. O culto precisa acabar, eu tenho meus afazeres, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que dormir cedo, que amanhã eu vou para o trabalho. É um culto ativista. Eu vou simplesmente fazer uma atividade porque eu tenho obrigação, porque o pastor vai me ligar para saber porque eu não fui, né? E eles estavam, né, nessa incredulidade, né? Um desprezo pelas coisas sagradas. Para ele, tanto faz, tanto fez, contanto que eu esteja fazendo, Deus ele vai se agradar, né? Contanto que eu esteja indo na igreja, Deus vai se agradar. Contanto, né, que eu dei o meu dízimo, né, sem o mal com todos os meus irmãos, Deus vai se agradar. Contanto que eu levante a mão, Deus vai aceitar a minha adoração. Contanto, né, que eu esteja batendo o meu ponto, Deus, ele precisa. Poxa, Deus não está vendo o meu sacrifício. Só que o culto que Deus, ele, no Antigo Testamento, que agrada a Deus, não é aquilo que eu quero, é aquilo que ele aceita. Né? Como vamos dizer hoje, né? É só uma, vamos dizer, uma expressão que eu vou colocar, né? Uma analogia, né? É tipo assim, eu tenho alergia a sabonetes, com aqueles perfumes, eu tenho alergia. Se você me der sabonete, eu vou aceitar. Vou de verdade, eu vou aceitar. Só que você sabe que eu tenho alergia, você sabe que eu não uso esse sabonete e você me dá. Ah, mas pelo menos eu me lembrei da Lorena. É meio, né? É meio estranho. Eu acho, né? Se eu sei que aquela pessoa não gosta daquilo, por que eu vou fazer? Eu sei que uma pessoa, ela não come carne de porco e eu vou oferecer carne de porco para ela. Eu sei que uma pessoa, né, ela não gosta de determinado tipo de comida ou ela não pode comer e eu faço para ela. É exatamente o que está acontecendo. Eu sei como Deus gosta do culto. Tá? Não, isso tudo foi uma analogia, tá, gente? Não tem, se a gente for ver, né, esse peso de um presente com o culto a Deus, né, é só para a gente ter, expandir a nossa mente na hora da gente entender essa interpretação. Se eu sei que Deus não gosta desse culto, meio que avantajado, eu faço de qualquer jeito, por que eu vou fazer? Então eu não entendo, né, esse ativismo, muitas vezes, que a gente faz. Eu sempre falo desse tipo de ativismo no evangelismo. A pessoa, ela vai para o evangelismo, ela não tem o menor interesse sobre isso. O interesse dela é de postar na rede social. O interesse dela é de, sábado eu não tenho nada para fazer, então eu vou lá dar comida para o morador de rua. Mas quando chega, ela não faz nenhuma oração. Ela tá dando, entre aspas, comida, né? Qualquer um pode fazer isso. Agora, fazer discípulos, levar a palavra do Senhor, fazer o ID do Senhor, vai muito mais que dar comida. Vai dar oração, vai dar palavra, né? Vai do aconselhamento, vai do abraço, vai de tudo isso. Então, quando eu entendo que muitas vezes a pessoa não conhece o que é evangelização e ela vai lá e ela vê que aquilo não é para ela e não vai mais. Mas tem muita gente que aquilo é um trabalho que não corresponde. A minha mãe, ela fazia comida, né, para morador de rua, ela era ótima, ela fazia panelão, né, sozinha e ela amava fazer isso. Um dia ela foi comigo pra rua. Ela disse assim, Lorena, não me convida, eu posso fazer o que você quiser dentro dessa cozinha, mas não me convida mais para ir para a rua. Então, a pessoa precisa saber aonde ela se encaixa no evangelismo. Talvez, né, ela nunca vai fazer aquele ID do Senhor, porque, conversar com criança no orfanato é ruim, conversar com morador de rua, né, me dá uma gastura,
né? Eu fico depressiva depois, etc e tal. Mas o que você pode fazer? Às vezes você pode fazer uma doação, né, daqueles alimentos, uma doação de roupa. Às vezes você pode ir trabalhar, como minha mãe trabalhava na cozinha. Às vezes você pode fazer, né, uma doação financeira, uma intercessão, que eu sempre digo assim, a intercessão é a melhor coisa que existe, porque a gente ir pra rua, aceitar, né, aquela, vamos dizer, aquela equipe intercedendo por nós, né, muitas vezes a gente poderia ir e não voltar mais, né? Quantas pessoas perdem essa conexão espiritual quando vai para o evangelismo? Eu sempre falo, né, daquela situação daquela moça do mendigo, né? Ela conta, eu fui com o pessoal da minha igreja para entregar comida. Será que não teve nem né, uma oração antes? Será que não teve, né, essa explicação, esse discipulado antes de ir? Não eu sempre faço essas leituras da Bíblia, essa oração diariamente para o evangelismo, porque eu sei que nós precisamos. Mas você ir para a rua sem orar para aquela pessoa, sem discipular aquela pessoa, sem você, né, fazer uma cobertura espiritual, é até irresponsável. E é isso que eu estou falando, né, por aquilo que eu estou vivendo, por aquilo que eu vivo, né, nessa questão de evangelização, que não é de qualquer jeito, não é da forma que você quer, não é porque eu quero fazer que você vai fazer, né, que você vai ter aptidão para fazer, né? Dentro do ID do Senhor tem vários, né, segmentos. Às vezes o segmento não é um, é outro, e aquele segmento que você vai, né, caminhar, que você se adaptou, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Não é apenas uma atividade no fim de semana. Não é apenas, né, uma foto no status. Não é nada disso. Eu sei que hoje, no dia de hoje, a gente tem que tirar algumas fotos, né, pra gente comprovar para aquelas pessoas que doaram, né, do nosso trabalho. Mas a foto que você vai colocar no status, abraçando um morador de rua, vendo aqui, você tem que, como eu posso dizer, revisar os seus conceitos, aquilo que você dá com a mão direita, você não vai expor com a mão esquerda, tá? Então, a gente vai ver Deus dizendo lá em Malaquias 1:10. Eu vou abrir, a gente vai, né, passear um pouco em Malaquias para a gente entender algumas coisas. Malaquias 1:10 vai nos dizer desse jeito assim: ah, se um de vocês fechassem a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Eu tenho prazer em vocês, dizer o exército do Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. É forte o que Deus está falando. E por que Deus está falando isso? Primeiro, era um culto, né? De qualquer jeito. Era um culto de forma errônea. Os sacerdotes já estavam corrompidos, tá? Os sacerdotes, vamos dizer assim, quando eu leio Malaquias, que eu vejo essa corrupção sacerdotal, eu me lembro muito de Eli, né? E seus filhos, Ofni e Finéias. Eu lembro muito dos filhos dele. E dessa corrupção que existia lá, né? Que Deus até fala, são filhos, né, de Belial. É uma expressão dura, corruptiva. E a gente vai ver aqui essas mesmas atitudes. O que eles faziam? Eles pegavam, né, ovelhas roubadas, com a perna quebrada, defeituosas, e entregavam para o Senhor. É aquilo que se você quiser, quer, se não quiser, também tá tudo certo. Aí eles tinham essa mesma atitude, que também eu vou me lembrar de Caim. Caim, ele vai, Abel, ele dá o melhor, Caim, ele tá desse jeito aqui. Quer, não quer, também tá tudo bem. Aí quando Deus não quer,
Aí vem com essa dorzinha no ego, né? Era isso que estava, essa corrupção no altar, esse desprezo ao culto. Não havia, né, um ensinamento da palavra de Deus para aquele povo de uma geração que não conhecia a palavra de Deus, né? Aquele povo, ele estava acendendo o altar, né, do Senhor para o sacrifício, mas só que eles não estavam acendendo o altar no coração das pessoas. Por quê? Porque eles estavam, né, batendo um ponto. Eles estavam com essa obrigação, não era obrigação, era, mas não era obrigação, né? Eles foram levantados para, né, para servir ao Senhor. Se você não quer servir, deixa quem queira. Se a gente for trouxer nos dias de hoje, porque é muito pesado. Eu sempre digo assim, eu amo cuidar de pessoas. E não é de agora, né? Eu me formei como enfermeira. Então daí você já imagina, você gosta de cuidar de pessoas, eu amo cuidar de pessoas, né? Então eu não vejo esse fardo, né? Que as pessoas, né, falam, porque é algo que eu gosto, né? Claro que existe alguns percalços, claro que a gente, né, se decepciona, chateia com algumas pessoas, mas venhamos e convenhamos. Quando eu não era pastora, eu também me decepcionava com as pessoas. Quando eu não era pastora, eu também tinha, né, esses rompantes que as outras pessoas trazem, né? Quantas famílias já não chegaram no hospital acusando, né, a equipe pela morte do seu familiar. Então, aonde qualquer lugar que você for, que tenha uma responsabilidade, né, você precisa arcar por ela, né? Você precisa. E muitas vezes a gente está igual o menino mimado. Ah, mas eu já estou fazendo. Então, o fardo deve ser leve? Não. Em qualquer área, independente se é pastoral ou não, você vai ter uma responsabilidade. O teu chefe, ele vai chegar, se trabalhando no RH, ele vai chegar e vai perguntar porque você contratou uma pessoa que não tem experiência e você vai ter que dar nessa satisfação para o seu chefe. Como enfermeira, você vai ter que dar, né, satisfação para uma família que perdeu o seu ente querido, ou que entrou na UTI, ou que está em observação. Você vai ter que dar satisfação, né, como advogado para o seu cliente, porque fulano está preso, porque ele vai ser solto, porque teve habeas corpus, porque não tem habeas corpus, porque foi deferido, porque foi indeferido, porque vai ter aquela audiência, porque não vai ter aquela... A gente tem que dar. E isso pesa. O peso da responsabilidade, ele vem para qualquer um, em qualquer área. E é isso, né, essa imaturidade que muitas vezes nos leva a ficar chateado. Nos leva a ficar chateado. Porque deveria ser como eu quero. E se não for como você quer, for como Deus quer? Essa é a grande pergunta. Então, ninguém venha me falar, porque eu quero fechar a porta da igreja, porque é muita isso, é muita traição, é muito levante, é muito não sei o quê. E eu não estou recriminando. Que eu acho que Deus, ele poderia te dizer, como disse aqui para os sacerdotes, se um de vocês fechassem a porta, se você perguntar para mim, Lorena, por que você fechou a porta da igreja? Porque foi uma sucessão de mortes na época do Covid. E eu não tive estrutura emocional, né? Eu acho que no meio de um luto, talvez poucas pessoas tenham estrutura emocional. E eu não tive. E além dessa sucessão, né, de perdas dentro da minha casa, da minha família, veio as consequências disso. Consequências, né, espirituais, consequências emocionais que eu precisava, como pastora,
está aparando a minha família. Mas não foi por uma causa de dizer assim, porque a igreja tá pesada. Porque isso, porque... Não foi por isso, tá? Não foi por isso, né? E esse culto, o que mais que a gente vai falar, né? Os problemas, né, que aconteciam. Um culto sem reverência a Deus. A gente já entra, que canseira. A gente já falou um pouco, mas isso que estava acontecendo, né? Os casamentos mistos, né, e a infidelidade. Aqui eu vou falar sobre esse contexto, época, né? E claro que hoje, né, você se casa com quem você quiser, como você quiser, mas estou falando desse contexto da época, né, que não havia esses casamentos mistos, ou seja, eu me casar, né, eu judia, até hoje, né, o judeu só se casa com judeu, mas nessa época os judeus não poderiam se casar com pagãos, né, e o que acontecia muito? Quando Neemias foi lá restabelecer, ele fala desses casamentos pagãos. Aquelas pessoas, elas entendem o que Neemias está falando, elas procuram, né, dissolver esses casamentos. Eles vão diluir esses casamentos, ou seja, eles vão se divorciar. Só que quando é esse retorno de Neemias, há o mesmo problema. Então, o que eles fazem? Eles abandonam as mulheres judias, as mulheres da mocidade deles, para viver uma aventura. A gente pode entender da seguinte forma: quando eu tinha 18 anos, eu conheci meu namorado aos 16 anos, aos 14 anos, me casei com ele aos 18 anos, e agora, eu com 50 anos, né? A minha esposa com 45, 49 anos. Né, que vem essa enxurrada de doenças, pressão alta, diabetes, menopausa. Eu digo assim, não te quero mais, vou procurar uma novinha. Era mais ou menos isso que acontecia, né? Essa injustiça matrimonial, da pessoa se doar para aquela pessoa e na hora que ela mais precisa, o cara dá um tchau, né? Então Deus, ele vai reclamar, né, dessa injustiça matrimonial, dessa quebra de aliança, não só com a esposa, mas essa quebra de aliança com o próprio Deus, porque houve um juramento. Então, Deus, ele está falando sobre isso. O que ele fala sobre dízimos e ofertas? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, sobre o dízimo e oferta, e a pergunta que Deus faz, vocês estão me roubando. Aí eles, né, faz aquele, o que te roubamos? O dízimo e a oferta era exatamente como o culto. Eles faziam como eles queriam. Eles davam aquilo que ele queria, né? Não era aquilo que era estipulado, né, dentro da lei. Era como eu quero. Não havia essa manutenção do templo, porque as pessoas, elas iravam dizer assim, eu preciso olhar primeiro para mim, né? Eu preciso, né, olhar, claro que a gente não está falando de pessoas, né, que só têm o que comer. Né? Se eu tirar, né, o meu pão para entregar, amanhã eu não tenho o que comer. Não estamos falando disso. A gente está falando de pessoas que trabalham, que têm, que elas sabem da lei e não fazem. A gente está falando desse tipo de pessoa, né? A gente vai ver como tem os estelionatários da fé, que eles vão e olha, você tem que dar o seu tudo. Eles fazem um culto para isso. É um culto especial para o seu tudo, né? E ontem até falei sobre isso, né? Que a justiça, ela está intervindo sobre esse tipo de culto, sobre reuniões que dizem assim, você tem que se sacrificar mais. E por que não fazem essas reuniões com toda a igreja? Porque eles pegam um tipo de pessoas que são, vamos dizer assim, são dependentes, né, espiritual daquele pastor. Porque elas têm aquela ideia
Ah, se eu for contra o meu pastor, eu não sou mais obreiro. Se for contra o pastor vai fazer uma reunião demonizando a minha casa, a minha vida, né, amaldiçoando, né, o meu emprego. E então as pessoas, elas começam a ficar com medo. E a justiça, glória a Deus, ela está trabalhando sobre isso. Então, pessoas que são contra esse tipo de reunião, são contra esse tipo de atitude, são consideradas demoníacas, emocionalmente abaladas, doidas, né? Então, eu te trago hoje a luz da palavra de Deus, né? A luz dessa questão de dízimos e ofertas, que esse sacrifício de hoje, né, é totalmente antibíblico. Se a gente for entrar no Novo Testamento, é totalmente antibíblico. A gente está falando aqui nessa questão hoje de dízimos e ofertas que eram, se o culto era como eu queria, o dízimo também era como eu queria, a oferta era como eu queria, né? Por que eu tenho que dar, vamos dizer assim, 1 quilo de cereal se eu posso dar só 100 gramas? Quem vai saber? Deus vai. Deus vai. Dentro das suas condições, Deus vai. Deus sabe. Ah, porque eu queria tanto um emprego. Quando eu conseguir um emprego, eu vou dizimar e ofertar na casa do Senhor. Nunca dizima, nunca oferta, né? São pastores que não precisam, né? Viver da obra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque o pastor que vive da obra do Senhor, ele visita seus membros de segunda a sábado. Ele vai dar respaldo discipulado para os seus membros de segunda a sábado. Ele vai fazer culto no lar de segunda a sábado. Aí, ele quer ser mantido. Eu aceito, eu concordo. Porque ele está deixando a sua vida pessoal, profissional, né, para estar a serviço da casa do Senhor. Mas o pastor que tem o seu emprego, que tem a sua vida, que recebe muito bem, eu não entendo porque ele não dizima e porque ele não oferta na casa do Senhor. Se seu trabalho dentro da casa do Senhor, muitas vezes, entre aspas, é medíocre. É medíocre. Então, o trabalho na casa do Senhor precisa ser um trabalho de excelência. Né? A gente vai ver essa corrupção, né, dentro dos templos, né, se arrastando até um pouco mais do Novo Testamento, né? Tanto é que Deus, aquela glória, aquela riqueza, aquela prosperidade já não é a mesma. Já não é a mesma. Eu quero que você entenda isso, né? As principais profecias de Malaquias, né? A gente está chegando um pouquinho mais dos 40, mas a gente é um contexto, né? Esses são 4 capítulos, mas de uma relevância muito grande nos dias de hoje. A gente precisa entender isso. Primeira coisa, a profecia principal, as profecias principais de Malaquias é a vinda do mensageiro do Senhor, né? A vinda de João Batista, né? Ele vai falar o anúncio, né? Ele vai fazer um anúncio do percursor do Messias, né? E ele vai apontar, né, esse percursor como o espírito de Elias. Ele não está falando de uma reencarnação. Ele não está falando né, espiritualidade, né, no termo religioso, né, de uma matriz religiosa, né. Ele está falando que ele vai ter o mesmo temperamento de intrepidez, de ousadia, né, de Elias. Elias, ele combatia, né, Acabe, Jezabel, ele combatia a corrupção, então ele está falando sobre isso. E a gente vai ver João Batista exatamente com essa ousadia, essa intrepidez, esse não baixar a cabeça para o erro, para o pecado, né? Ele está falando sobre isso, né?
o Senhor virá ao templo. É isso que a terceira profecia dele é: o Senhor virá ao templo, trazendo juízo, purificação e restauração. Aonde está? 3:1, tá? Ele está ali. E a gente vai ver isso, Jesus, ele entrando no templo, ele ensinando no templo, fazendo milagres, maravilhas e prodígios dentro do templo, né? E aquele povo era mediatista, né? Porque Zacarias também profetizou isso e eles estão esperando. Aí tem que ser agora. Não foi, foi quase 420 anos depois, né? Aqui em Malaquias. Ele fala sobre o sol da justiça, em 4:2, referência, né, messiânica à esperança, né, e à restauração que vinha pelas mãos do Senhor. A característica, né, do seu ministério é um ministério de confronto, de ênfase na aliança do Senhor, e ele é a última voz profética do Antigo Testamento. Então a gente tem que entender essas coisas. Eu fiz meio um comparativo dos dias atuais simultaneamente, né, com o que estava acontecendo. A gente entender algumas coisas para a gente, né, fazer alguns comparativos pessoais, né, da gente entender, será que realmente é isso que Deus quer para mim? Eu ser um ativista, de eu culturar a Deus de qualquer jeito, de eu entregar a Deus, né, o meu último, né, o gás da minha casa, para servir, né, um ministério medíocre, né? Será que Deus, ele... Então, são questionamentos que a gente faz. Mais uma vez, eu não estou falando de um ministério que como é? O pastor, o presbítero, ele se doa, né? A casa do Senhor. Ele deixou a sua profissão para servir o Senhor de segunda a sábado, porque domingo tem culto. Então, de segunda a sábado ele está cuidando das ovelhas. De segunda a sábado ele está, né, na casa de um, fazendo visita para o outro. De segunda a sábado ele está, né, no hospital. Se alguém precisar, ele está lá. De segunda a sábado é excelência para a casa de Deus. Mas eu tô falando de um templo, de um culto medíocre, de um pastoreio medíocre, né? Voltado como eu falei em Zacarias, voltado àquele que pode mais, onde tem ovelhas gordas. Eu só vou servir, né, aquele que dizima mais, aquele que oferta mais. Eu só vou visitar, né, se nunca dizimou aqui, agora quer que eu gaste a minha gasolina para ir lá. Então, tem muitas pessoas, por isso, esse ministério, esse apostolado medíocre que eu tô falando, né? Esse ministério que você é uma péssima pessoa. A igreja tá cheia, você é uma péssima pessoa, um péssimo obreiro, um péssimo isso. Aí, quando a igreja, eu entendo uma coisa, que por exemplo, a igreja está cheia, o pastor ele precisa dar atenção naquelas ovelhas que estão chegando, mas ele não pode menosprezar, né? Ele não pode diminuir, né, o obreiro que já está lá. Aí você diz assim, mas é porque... Não, ele sempre foi assim, sempre foi assim. Eu tô falando de pessoas que sempre foram assim, né? Eles, para exaltar alguém, ele precisa diminuir alguém, tá? Ele, para alguém estar bem, ele precisa tirar o cargo de alguém, né? Alguém que já tá lá, que já tá servindo ele. E servindo ele não, servindo a casa do Senhor, que tá cuidando, zelando. Porque fulano chegou, tem que tirar o cargo. Não, não é isso. Deus não nos ensina isso, né? Judas, Deus conhecia Judas, Jesus conhecia Judas. Conhecia. E ele poderia olhar e dizer assim, esse comportamento é medíocre, esse comportamento é alheio, né, ao caráter, né, que eu venho pregoando. E tirar o cargo de Judas. Mas Jesus nunca fez isso. Judas, ele se sentiu envergonhado, diminuído, né, e após a morte de Jesus, ele sentiu que não era digno de ser reconhecido como discípulo de Jesus. É uma coisa. Agora você, como pastor,
fazer isso, a sua atitude é antiética, a sua atitude é medíocre, a sua atitude tem uma falta de caráter imensa, né? E talvez você precise começar a ler a Bíblia para entender o que é um pastoreio, né? Um pastoreio perfeito. Talvez a gente nunca vai chegar a esse nível de pastoreio perfeito que Jesus vem, né, trazendo. Nunca, 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 nunca. Mas a gente precisa pelo menos estar próximo, né? Esses erros que são tão pequenos que a gente pode solucionar. A gente não soluciona, porque a gente prefere fazer um culto avantajado, um pastoreio avantajado, uma oferta ao Senhor, porque hoje você pode ofertar o seu tempo ao Senhor, né? Eu sempre, quando porque eu conheci Jesus em 99, né? Eu aceitei Jesus em 99, mas conheci a Jesus verdadeiramente em 2013, tá? Só para você entender. E quando chegou em 2013, eu não tinha emprego, né? Eu entrei na igreja porque eu não tinha emprego. Depois de ter saído, voltado, né? Eu não tinha emprego. E sabe o que eu fiz ao Senhor? Eu disse assim, Senhor, eu vou ofertar meu tempo. E comecei a ofertar meu tempo ao Senhor. 2 horas e meia, todo dia eu ofertava meu tempo ao Senhor, orando, lendo, cantando a harpa. Quando eu comecei, gente, como eu cantava a harpa? Por quê? Porque eu não sabia orar. Eu não sabia, eu ficava pensando, imaginando como que aquelas mulheres oravam 1 hora, 2 horas, e eu orava 5 minutos e achava, gente, é muita oração. Então, gente, eu lia, eu cantava tanto a harpa que misericórdia. Hoje, quando você fala de hino de sangue, minha irmã, é comigo mesmo. Então, o que você está ofertando ao Senhor? Né? A sua oferta ao Senhor está como? Se você não consegue ofertar de um jeito, oferta de outro. Eu não tenho dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não estava empregada. Não estava, o meu marido também não estava empregado. Né? Então, era uma questão de dizer assim, como que eu vou tirar, né, da minha casa para dar na casa do Senhor? Né? Era essa a questão. Mas eu encontrei uma forma de dar o meu melhor para o Senhor. O que você pode, né, encontrar para dar o melhor para o Senhor? Vamos orar, porque a gente está chegando já aos 50 minutos. Essa aula está ficando longa porque é muito atemporal, é muito atualizada, né? Os problemas são os mesmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nessa hora, incentiva o teu povo a encaminhar esse vídeo para alguém, para quem precisa, para quem necessita, para quem precisa refletir sobre a palavra de Deus, sobre a tua palavra. Senhor, dá ousadia e intrepidez, levanta profetas, verdadeiros profetas, né? Nessa nova geração. Levanta homens de Deus comprometidos com a tua palavra. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.